Ele achou que eu não tinha visto. É curioso como os filhos, quando crescem, começam a enxergar os pais como objetos estáticos no cenário da casa, como móveis que não opinam, que não observam, que não falam, apenas existem. E talvez por isso ele tenha achado que podia agir ali, bem na minha frente, sem medo de que eu percebesse. Mas eu vi. Eu estava sentado no meu banco de madeira, limpando as linhas de pesca com a paciência de quem faz aquilo desde antes de o filho nascer, quando escutei o barulho de passos apressados na garagem. Passos de quem não quer conversar. Passos de quem está fazendo algo que não quer justificar. Levantei os olhos devagar, como sempre fiz, para não assustar ninguém, e o vi ali, de costas para mim, mexendo na minha caixa de equipamentos. Era a caixa velha de metal que eu tinha herdado do meu pai e que ele sabia que eu mantinha organizada de um jeito quase ritual. Iscas na esquerda, anzóis na direita, alicates no fundo, nada fora do lugar. Um homem que pesca há 50 anos reconhece qualquer movimento estranho a metros de distância. Ele abriu a caixa rápido demais, tampou rápido demais, como quem coloca algo que não pertence ali. O gesto não durou 5 segundos, mas para mim foi suficiente para entender tudo. Havia alguma coisa errada. Não perguntei nada. Nunca pergunto. Aprendi que perguntas geram respostas ensaiadas, mas o silêncio arranca a verdade por osmose. Ele virou o rosto meio de lado para conferir se eu ainda estava de cabeça baixa, e eu permaneci com os olhos fixos na linha, como se estivesse distraído. Mas eu via tudo pelo reflexo do vidro da janela da garagem, aquele vidro que ele sempre esquece que existe. Ele não percebe que velhos reparam nos detalhes porque passam a vida observando. Ele não percebe que pais envelhecem, mas não ficam cegos. Não naquele dia. Eu esperei ele sair, com aquela pressa nervosa de quem está atrasado para a própria mentira. Assim que o carro dele virou a esquina, fechei a porta da garagem, respirei fundo e abri a caixa. Lá estava o objeto. Pequeno, pesado, embrulhado em um pano escuro, num canto onde nunca coloco nada. Quando abri o tecido, senti o ar ficar mais denso, como se o espaço ao redor tivesse entendido antes de mim o problema em que eu havia sido colocado. Eu não sabia o que exatamente era aquele objeto, mas sabia o suficiente para entender que quem anda com aquilo não está envolvido com coisa boa. E que se ele deixou ali, não era por esquecimento, era por intenção, ou por desespero, ou por covardia. Fechei o pano, fechei a caixa e me levantei com aquela calma que só aprendi depois dos 60. Uma calma que ninguém respeita, mas que sempre me salvou. Andei até a área externa, olhei em direção à rua vazia e pensei por alguns segundos se eu deveria confrontá-lo. Mas confrontar quem já escolheu mentir é só prolongar a mentira. E eu não tinha mais idade nem paciência para isso. Então, fiz o que sempre fiz a vida inteira. Agi sozinho. Peguei o objeto, caminhei até o carro dele, que ele deixava estacionado na minha garagem porque dizia que a rua era perigosa, e abri o porta-malas com a chave reserva que ele esqueceu aqui meses atrás. Juro que naquele momento eu não tinha a intenção de prejudicá-lo. A intenção verdadeira, aquela que não admitimos nem para nós mesmos, era outra. Queria entender. Queria ver até onde ele iria com aquilo. Se teria coragem de assumir, se voltaria para pegar o objeto, se esconderia mais. Coloquei o embrulho no canto esquerdo, onde ele nunca arrumava nada, e fechei o porta-malas sem fazer barulho. Voltei para dentro de casa e sentei na mesma cadeira onde estava antes. E fiquei ali, como se nada tivesse acontecido. Meia hora depois, escutei sirenes. Não eram sirenes distantes, não eram sirenes para ninguém da rua. Eram sirenes vindo em direção à minha casa. Pararam bem na frente. E então ouvi os passos pesados dos policiais, a campainha tocando com força, alguém gritando meu sobrenome. Nesse instante, entendi que não era apenas um objeto estranho. Era uma corda. E meu filho, sem nem saber,
Tinha acabado de colocar a ponta no meu pescoço. Ou pelo menos achou que tinha. Levantei devagar, como sempre, mas com o coração batendo de um jeito que há anos eu não sentia. Abri a porta e vi a viatura, as luzes ainda piscando. 2 policiais sérios, olhando para mim como se soubessem algo que eu não sabia. Mas eu sabia sim. A verdade já estava batendo na porta antes deles. E naquele segundo, tive certeza absoluta de que aquilo seria apenas o começo. Quando abri a porta para os policiais naquele fim de manhã abafada, a primeira coisa que me veio à mente não foi medo, nem surpresa, mas uma espécie de cansaço antigo, desses que começam nos ossos e chegam até a alma. Talvez porque eu já pressentisse que tudo aquilo não vinha de agora, que a raiz do problema estava plantada muito antes daquele objeto na caixa de pesca, muito antes das sirenes, muito antes do embaraço na voz do meu filho quando tentava parecer seguro de si. A verdade é que a história inteira já estava escrita, só faltava eu, finalmente, aceitar ler. Os policiais perguntaram meu nome, me pediram para confirmar meu endereço e quando começaram a fazer perguntas vagas, dessas que procuram mais medir reação do que obter informação, eu percebi que não era sobre mim. Era sobre ele. Era desde sempre sobre ele. E naquele instante, enquanto respondia com calma, minha mente voltou involuntariamente para os últimos anos, talvez como forma de me lembrar que nada daquilo era repentino. Tudo tinha começado muito antes, quando eu ainda acreditava que ajudar meu filho era uma extensão natural da paternidade, um instinto que nunca acabava, mesmo depois que eles crescem e viram homens cheios de certezas frágeis. Lembrei da primeira vez que ele apareceu na minha porta pedindo dinheiro. Chamou de adiantamento. Era para investir em ferramentas para o novo trabalho. Eu dei sem pensar 2 vezes. Achei que um pai que pode ajudar e não ajuda falha no básico. Ele me agradeceu com um abraço rápido, daqueles que mais parecem uma despedida apressada do que gratidão. Depois vieram outros pedidos, sempre apresentados com aquele tom de urgência emocional que filhos adultos aprendem a usar quando sabem que o pai ainda guarda uma pontinha de culpa de não ter sido perfeito na criação. Pediu dinheiro para um financiamento que não foi aprovado. Pediu ajuda para pagar metade do carro porque, agora vai, pai, agora eu consigo crescer na firma. Depois veio a história da casa. Uma casa grande demais, financiada demais, decorada demais. Uma casa que eu sabia que ele não tinha condições de manter, mas que ele insistia porque dizia que homem tem que ter suas coisas. E eu, querendo evitar que ele caísse num buraco maior do que o orgulho permitia admitir, dei o que tinha e até o que não tinha. Até vendi meu barco pequeno, o velho Estrela do Mar, que já não navegava como antes, mas ainda era o único lugar onde minha cabeça ficava em silêncio. Ele nunca perguntou como eu me sentia com isso. Apenas sorriu, pegou o cheque e disse: "Eu vou te pagar tudo de volta." Nunca pagou. Nem metade, nem 1 centavo. E a cada vez que ele aparecia com mais uma história, mais uma justificativa, eu dizia sim. Dizia sim porque achava que era isso que pais fazem. Dizia sim porque, no fundo, queria acreditar que ainda tinha função no mundo dele, que ainda servia para alguma coisa, que ainda era útil. E ele aprendeu isso rápido, e usou, e repetiu, e desgastou. Mas tudo isso eu só percebi naquela manhã, enquanto os policiais falavam comigo, e eu sentia aquela dor conhecida no peito, não física, não urgente, mas profunda. Era a dor de entender que todo o sacrifício que eu fiz, todo centavo, todo gesto, toda paciência não tinha criado gratidão, tinha criado dependência, e pior, comodismo, e pior ainda, desprezo. A memória foi me puxando para os momentos menores, aqueles que a gente só revisita quando a vida obriga. Às vezes em que, durante os almoços de domingo, ele mexia no celular enquanto eu tentava contar alguma história da juventude. Às vezes em que fazia piada sobre eu ser lento com tecnologia.
Às vezes em que chegava aqui com a esposa, com a voz meio doce, mas o olhar impaciente como quem visita o pai não por vontade, mas por obrigação. Até que, um dia, deixei de ser pai e passei a ser recurso. Um número, um depósito, uma solução intermediária para problemas que ele mesmo cavava. E quando percebi isso, senti uma tristeza mansa, dessas que não fazem barulho. A mesma tristeza que senti quando vi ele colocar aquele objeto estranho na minha caixa de pesca, como se eu fosse uma gaveta velha, onde ele armazenava riscos que não queria carregar. Talvez ele achasse que, se fosse pego, eu assumiria por ele. Talvez achasse que eu fosse defender. Talvez achasse que seria mais uma das vezes em que eu consertaria o estrago. Mas havia uma diferença agora. Eu não era mais o mesmo. A idade traz uma outra espécie de visão. Um tipo de claridade que não depende dos olhos, mas da alma. E naquele dia, quando as sirenes iluminaram minha porta, eu sabia que ainda vinha mais. O capítulo que se aproximava traria a verdade completa, aquela que eu evitava há anos. Porque não basta ver o filho errar. O pior é ver o filho acreditar que pode arrastar o pai junto. E eu já tinha sido arrastado por ele vezes demais. Aquela era a primeira vez em muito tempo que eu estava em pé. Aquela era a primeira vez que eu estava acordado. E embora eu não soubesse exatamente onde aquela investigação levaria, uma coisa eu sabia. Tudo aquilo tinha custado caro demais para ser ignorado. Eu já tinha pago o preço por amar sem medida. Agora era ele quem estava prestes a descobrir o custo de usar esse amor como desculpa. Quando os policiais finalmente se afastaram alguns passos para conversar entre si, como quem precisava alinhar versões antes de avançar, eu fechei a porta devagar e caminhei pela casa silenciosa, sentindo o eco de tudo o que eu havia engolido ao longo dos últimos meses. Não eram apenas as dívidas que eu tinha ajudado a cobrir, nem os pedidos feitos em nome de urgências inventadas, nem o orgulho dele mascarado de necessidade. Eram também as pequenas coisas, essas que ninguém percebe quando acontece, mas que vão corroendo o chão da casa, centímetro por centímetro, até que o pai que um dia foi centro se torna sombra no próprio lar. Lembrei da última vez em que ele trouxe a esposa para jantar aqui. Chegaram falando alto, como sempre, como se o volume da voz preenchesse a falta de consideração. Ela entrou reclamando do cheiro da casa, dizendo que a mistura de madeira velha com peixe lembrava casa de aposentado que não sabe ventilar. Eu ouvi em silêncio, como sempre fazia. Ele riu fraco, tentando disfarçar o desconforto, mas não me defendeu. Nem uma vez. Não disse, é a casa do meu pai. Não disse, respeita ele. Apenas deixou passar. Depois veio o tempo em que ele começou a me tratar como alguém inconveniente. Se eu chegava na sala enquanto eles assistiam televisão, a conversa parava. Se eu perguntava algo simples como, vão querer café? Ele respondia sem olhar para mim, murmurando qualquer coisa só para encerrar o assunto. E quando eu tentava contar uma história do passado, uma memória simples da infância dele, ele suspirava fundo, mexia no celular ou dizia, pai, isso já foi. Como se eu fosse um rádio velho que repetia a mesma programação. Houve também o dia em que ele me pediu para não mexer na geladeira sem avisar, porque, segundo a esposa dele, bagunçava o sistema. E o dia em que ela sugeriu, num tom doce e envenenado, que talvez fosse melhor eu começar a pensar em morar num lugar mais adequado para minha idade. Naquele dia, senti a frase como um empurrão lento, mas constante, como alguém que não te tira de casa à força, mas vai deslocando você centímetro por centímetro, até que você se vê do lado de fora, sem perceber como chegou lá. Ele falava menos comigo a cada semana. E quando precisava de algo, absolutamente qualquer coisa, aí sim lembrava do meu nome. Houve um momento absurdo, quase cômico, quando eles começaram a trancar o quarto de hóspedes para manter organizado para visitas. Visitas que nunca vinham. E eu, que já não dormia tão bem, passei a ouvir cochichos de madrugada, conversas rápidas entre eles,
Meu nome sendo dito baixinho, como se eu fosse um problema a ser administrado, não um ser humano que vivia na mesma casa. A parte mais dolorosa não era a fala, mas o olhar. Ele começou a me olhar como quem carrega culpa, mas culpa pequena, dessas que a pessoa acredita que o outro não percebe. Só que eu percebia tudo. Sempre percebi. A idade não rouba essa habilidade, ela aguça, e as coisas foram escalando devagar, como infiltração em parede. Primeiro pararam de me chamar para comer quando chegava comida de fora. Depois, comecei a ouvir a esposa dele dizendo: "Não quero ele fuçando nas nossas coisas." Em seguida, o acesso ao carro ficou restrito. Ele escondeu a chave reserva, achando que eu, velho, não lembraria onde tinha guardado a cópia antiga. Ledo engano. A cópia sempre esteve comigo. Guardada. Silenciosa. Igual a mim. As portas começaram a se fechar. Às vezes, literalmente. A esposa dele passava por mim na casa, como quem desvia de um móvel fora do lugar. E nunca mais ouvi da boca do meu filho a frase: "Pai, senta aqui." A cada pequeno gesto rejeitado, eu fui percebendo que minha presença era tolerada, não desejada. Eu já não era incluído em planos, não era consultado, não era lembrado. Era apenas uma figura ocupando espaço. Até que, num domingo aparentemente normal, ouvi ela dizendo: "Ele já teve a vida dele, agora deixe a gente ter a nossa." Meu filho não respondeu, e esse silêncio dele doeu mais do que qualquer palavra. Dizia tudo. Dizia que eu não tinha mais lugar na vida dele, a não ser como recurso. Dizia que meu afeto era descartável. Dizia que minha casa, meu tempo, meu carinho, tudo era útil, mas nunca valorizado. E foi carregando todas essas pequenas dores que naquela manhã da garagem, quando o vi agachado ao lado da minha caixa de pesca, com o rosto tenso e o gesto apressado, eu entendi que aquela não seria apenas mais uma decepção. Não. Ali, naquele ato rápido, escondido, estava a prova final de que ele não apenas me ignorava, mas me usava. E usava como quem não acha errado, como quem já naturalizou a exploração. O objeto na caixa era só o símbolo disso. Não importava o que fosse, e eu ainda não sabia exatamente, mas importava a intenção. Ele escolheu me envolver, sem perguntar, sem avisar, sem sequer imaginar que eu perceberia. Isso dizia mais sobre o que ele pensava de mim do que qualquer frase dita nos últimos meses. E enquanto eu caminhava pela sala, ouvindo os policiais lá fora discutindo algo, senti que tudo aquilo, cada rejeição, cada descaso, cada olhar indiferente, estava se alinhando como peças de dominó, todas apontadas para aquele dia. Não era apenas sobre o objeto, era sobre tudo o que veio antes. Sobre o fato de que ele acreditava que eu aguentaria mais esse peso só porque passei a vida inteira aguentando. Mas há um momento em todo pai, em toda pessoa, em que a dor deixa de ser ferida e vira clareza. Ali, com a casa vazia e o eco dos passos dos policiais chegando perto de novo, percebi que esse momento tinha finalmente chegado para mim. E pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha medo do que viria depois. Porque finalmente entendia o caminho inteiro. E sabia que nada, absolutamente nada, daquilo que estava prestes a acontecer tinha nascido naquela manhã. Nasceu nas pequenas rejeições que vieram antes. Quando os policiais bateram a porta pela segunda vez, pedindo para conversar comigo lá fora, eu percebi que aquela manhã não seria apenas um susto passageiro, mas o ponto de virada de algo que vinha se acumulando havia muito mais tempo do que eu estava disposto a admitir. A forma como eles falavam, com frases cuidadosas, tom neutro, olhos observando cada detalhe do meu rosto, deixava claro que não estavam ali por engano. Havia um propósito, um motivo concreto, e esse motivo passava, de algum modo, pelo objeto que meu filho havia colocado na minha caixa de pesca. Caminhei até a garagem acompanhado de um dos policiais,
E enquanto ele me fazia perguntas aparentemente simples, eu olhava para aquela caixa de metal como se estivesse vendo um velho amigo ferido, violado de um jeito que só quem pesca entende. A caixa sempre foi meu território, meu pedaço de mundo. Meu pai me deu quando eu tinha 17 anos, e desde então ela me acompanhou em rios, represas, histórias e silêncios compartilhados. Era quase sagrada para mim. E foi dentro dela que meu filho decidiu esconder algo que nem ele tinha coragem de carregar. A imagem daquele pano escuro dobrado às pressas me voltou à cabeça, junto com o barulho da tampa sendo fechada rápido demais. Aquele gesto tinha sido a confissão dele antes da confissão oficial. Um pedido de socorro camuflado em covardia, ou talvez uma tentativa de me usar mais uma vez, como tantas outras. O policial perguntou se eu tinha mexido na caixa naquela manhã. Respondi que sim, que estava limpando meus equipamentos. Ele quis saber se eu tinha percebido algo fora do lugar. Hesitei por um instante, não por medo, mas porque dentro de mim havia uma guerra silenciosa entre o instinto de pai e o instinto de sobrevivência. Antes, eu teria mentido para protegê-lo. Antes eu teria jogado meu nome, minha honra, minha liberdade na frente do carro para que ele passasse ileso. Mas naquele dia, depois de tudo o que já tinha visto e engolido, algo dentro de mim simplesmente se recusou a sangrar de novo por alguém que já nem me via como pai. Eu disse a verdade. Disse que vi algo estranho ali dentro. Não descrevi, não dei detalhes, apenas admiti o óbvio. O resultado foi imediato. Eles se entreolharam com um daqueles olhares que carrega mais informação do que palavras. E foi nesse exato momento que percebi que o objeto tinha importância real, não só simbólica. Não era apenas algo fora do lugar. Era evidência. E não evidência pequena. O segundo policial pediu permissão para inspecionar a caixa. Fiz um gesto afirmativo. Ele abriu com cuidado, usando luvas, e encontrou apenas meus anzóis, minhas linhas, minhas iscas artesanais. O objeto não estava mais ali, o que me trouxe uma sensação estranha, não de alívio, mas de confirmação. Confirmação de que o meu gesto silencioso, colocá-lo no porta-malas do carro dele, talvez tivesse salvado minha pele sem eu saber. O policial levantou os olhos devagar, como quem deduz o resto da história sem precisar ouvir. Mas eu continuei calado. Ele me perguntou onde estava meu filho naquele momento. Disse que ele tinha saído cedo, que não sabia para onde. Isso era verdade. Ele havia saído dizendo que precisava resolver umas coisas. Eu só não sabia que as coisas incluíam me arrastar para o centro de uma investigação policial. Foi quando ouvi no rádio da viatura o nome do meu filho sendo mencionado por outro agente. A frase era curta, mas tinha força de tempestade. O veículo correspondente foi localizado, proceder com a abordagem. Meu coração acelerou sem ritmo, como um motor antigo tentando funcionar com peças gastas. Eu sabia que aquilo tinha a ver com o objeto, e sabia também que, se o objeto estivesse onde eu o coloquei, os policiais encontrariam. O policial ao meu lado pediu que eu aguardasse na calçada. Eu fiquei de pé, com o sol batendo forte no rosto, sentindo como se o chão estivesse cedendo sob mim, em câmera lenta. A lembrança do que eu tinha visto naquela manhã voltou inteira, como se alguém tivesse apertado o botão de replay. A ligação nervosa que ele recebeu antes de entrar na garagem. A forma como ele olhava para os lados, como se estivesse sendo seguido. O suor na testa dele, mesmo com a manhã ainda fresca. A maneira como segurava o pano, dobrado de forma irregular, como se tivesse sido arrancado de algum lugar às pressas. Não era algo deixado ali por acidente. Era algo que ele precisava esconder. Algo que não podia estar com ele. Algo que ele achou, no fundo do coração, que eu acobertaria, mesmo sem saber. E isso, mais do que qualquer outra facada antiga, foi o golpe final na nossa relação.
Porque não era só que ele me considerava útil, era que ele me considerava descartável. Considerava meu nome um escudo barato. Considerava minha vida pequena o suficiente para ser sacrificada no lugar da dele. Enquanto esperava na calçada, o barulho das viaturas próximas aumentou. Era claro que eles já tinham encontrado o carro dele. Um dos policiais recebeu uma mensagem no celular, olhou para a tela e depois olhou para mim com um misto de respeito e pena. Isso me dizia mais do que qualquer explicação formal. Havia algo grande acontecendo. Algo que meu filho não só sabia, como estava participando. A calçada parecia mais estreita, o ar mais denso, e enquanto tudo se desenrolava, eu senti uma certeza crescer dentro de mim. Era naquele objeto que estava toda a verdade. Não apenas sobre o que ele fazia, mas sobre quem ele tinha se tornado. E talvez mais doloroso, sobre quem eu tinha sido para ele durante todos esses anos. Um abrigo que ele usou até o dia em que decidiu que o abrigo poderia ser incendiado sem prejuízo. Era esse o ponto. E naquele momento, ouvindo a sirene final se aproximar da minha rua, entendi que a confiança entre nós, aquela que um dia existiu, não estava apenas abalada, estava morta, e o que viria depois seria apenas o enterro oficial. Quando o policial me pediu que permanecesse na calçada enquanto eles confirmavam informações com a equipe que havia abordado o carro do meu filho, senti uma estranha tranquilidade se instalando dentro de mim. Não era calma verdadeira, daquelas que vêm quando a vida está organizada. Era mais parecida com a quietude que antecede um vendaval, quando o ar parece pesado demais para escapar. Permaneci ali, imóvel, observando a rua que eu conhecia há mais de 30 anos. As mesmas calçadas rachadas, as mesmas árvores antigas que já tinham visto brigas de vizinhos, festas de fim de ano e mudanças de família, e até mesmo a chegada do meu próprio filho quando ele ainda era só um menino correndo com o joelho ralado. Era quase irônico pensar que tudo terminaria assim, diante dos mesmos cenários onde tudo começou. Enquanto esperava, senti os olhos de alguns vizinhos curiosos se acumulando atrás das cortinas. Não os culpo. Nesse bairro, viatura parada é sinônimo de história sendo contada antes mesmo de ter começo. Mas nenhum deles sabia que, na verdade, essa história vinha sendo escrita há meses, talvez anos, e que eu, apesar de ter sido empurrado pelos acontecimentos, tinha começado a recuperar o controle no único momento daquela manhã em que tomei uma decisão pensada, quando transferi o objeto da minha caixa para o carro do meu filho. A verdade é que, naquele instante, meu gesto não nasceu de uma intenção maldosa, nasceu de exaustão, nasceu de uma lucidez que só quem foi levado ao limite conhece. Quando o vi enfiar aquele embrulho dentro da minha caixa de pesca, com aquele desespero desconectado de qualquer senso de responsabilidade, percebi que havia duas possibilidades. Ou ele estava tentando me proteger de algo que ele próprio não podia carregar, ou estava me sacrificando para aliviar seu peso. E eu, que passei anos protegendo, anos carregando, anos sendo o amparo para onde ele corria nos momentos difíceis, tive um impulso simples, quase primitivo: devolver para ele aquilo que não me pertencia. Não tomei a decisão com raiva, nem com desejo de vingança. Tomei com lucidez. Lucidez de quem finalmente entende que o amor que protege demais acaba ensinando o outro a nunca aprender. Enquanto a brisa fria da manhã batia nas minhas costas, revivi o momento em que, depois que ele saiu, voltei para a garagem e abri a caixa. A luz entrando pela janela bateu no objeto embrulhado como se destacasse seu peso. Quando toquei o pano, meu corpo reagiu antes da mente. Não era peso comum. Era peso que não pertence ao mundo de quem vive uma vida simples. E ao abrir o embrulho, reconheci de imediato que aquilo não era só suspeito, era perigoso. Não entendi tudo naquele instante, mas entendi o bastante. Entendi que aquilo poderia arrastar alguém para o fundo.
e ele estava tentando que esse alguém fosse eu. Foi então que percebi que, se eu ficasse parado, seria engolido. Se ficasse quieto, como fiz tantas vezes na vida por causa dele, seria destruído por uma decisão que não tomei. E quando isso ficou claro, algo em mim se alinhou. Uma decisão que nunca imaginei tomar se formou dentro de mim com uma calma tão profunda que até me assustou. Fechei o embrulho, caminhei até o carro dele, abri o porta-malas e coloquei o objeto ali com a firmeza de quem não está cedendo ao medo, mas devolvendo o fardo ao dono original. Não havia ódio, não havia impulso, não havia crueldade, só havia necessidade. Necessidade de não ser arrastado para um buraco que eu não cavei. Necessidade de deixar que ele enfrentasse as consequências do que escolheu. De certa forma, era a primeira responsabilidade adulta que eu entregava para ele em anos. Quando fechei o porta-malas, senti uma clareza estranha me invadir. Senti que, por algum motivo que eu não conseguia explicar, aquele seria o momento que separaria tudo o que veio antes do que viria depois. E de fato, foi. De volta à calçada, vendo os policiais se aproximarem com passos firmes e olhares que combinavam tensão e certeza, percebi que o meu plano silencioso, mesmo que nascido do impulso de sobrevivência, estava se transformando no centro de toda a situação. Eles vieram até mim, pediram que eu os acompanhasse até a viatura para alguns esclarecimentos, e foi quando eu soube, pelo tom e pelo ritmo, que o objeto havia sido encontrado. E mais, que aquilo não era só uma investigação rotineira, mas parte de algo maior, mais grave, mais profundo. Um dos policiais mencionou de forma cuidadosa que o item encontrado no carro do meu filho estava ligado a uma denúncia anterior, envolvendo pessoas que eu jamais imaginaria que ele conhecesse. Quando ouvi o nome do objeto, um frio correu pela minha espinha. Ali, na rua onde eu o ensinei a andar de bicicleta, onde o vi rachar o queixo pela primeira vez, estavam me dizendo que ele estava envolvido num tipo de encrenca que não só podia destruí-lo, mas poderia ter destruído a mim também, caso eu não tivesse agido naquele exato instante. Foi chocante perceber isso, não por ver meu filho em perigo, mas por entender que ele não hesitou em colocar o próprio pai no centro dessa tempestade. E foi nesse instante, mais do que em qualquer outro, que entendi que meu plano não tinha sido apenas uma forma de me proteger. Tinha sido um momento de despertar. Um momento em que, pela primeira vez em muito tempo, eu tomei uma decisão por mim mesmo, não por ele. E a partir dali, eu sabia que nada mais seria igual. Eu não era mais o pai que sempre cede. Não era mais o homem que aceita ser usado. Não era mais o abrigo que ele podia incendiar e esperar que se reconstruísse sozinho. Eu era, finalmente, alguém que escolhia por si. E embora soubesse que as próximas horas trariam verdades que eu talvez não estivesse pronto para enfrentar, uma certeza já estava firmada dentro de mim. Eu não voltaria atrás. O momento em que as viaturas dobraram a esquina e pararam diante da minha casa ficará gravado na minha memória como uma daquelas cenas que a gente não esquece nem quando a idade começa a apagar o resto. O som das sirenes diminuindo, o estalo das portas sendo abertas, o tilintar dos coldres, tudo isso formou uma moldura sonora que me fez entender que não havia mais retorno. O que estava prestes a acontecer não era boato, não era mal entendido, não era coincidência, era consequência. E as consequências sempre chegam cedo ou tarde, com ou sem aviso. Os policiais caminharam em minha direção com passos que misturavam urgência e cuidado. Percebi isso pelo jeito como suas mãos permaneciam próximas às lanternas presas nos cintos. E pelo modo como seus olhos analisavam o ambiente, como se já soubessem que havia histórias demais escondidas ali. Um deles carregava uma prancheta com anotações. E era evidente que o nome do meu filho estava escrito ali. Não havia dúvida. Ele havia sido identificado. O objeto havia sido encontrado.
E o fato de terem vindo até mim tão rápido mostrava que o contexto era grave. O policial mais velho, um homem de meia-idade, com bigode grisalho e olhar calejado, se aproximou primeiro e me chamou pelo nome completo. A forma como pronunciou cada sílaba deixou claro que ele já tinha lido informações sobre mim antes de bater na minha porta. Não estavam ali apenas para perguntar, estavam ali para confirmar. Houve ali um instante em que senti como se o ar ao redor encurtasse, abrindo uma clareira silenciosa onde apenas eu e ele existíamos. Enquanto respondia aquelas perguntas, senti de novo aquela mistura amarga de medo e decepção. Não pela presença da polícia em si. Afinal, eu sabia que meu gesto silencioso poderia provocar desdobramentos, mas pela constatação final de que meu filho estava envolvido com algo que ele nunca deveria ter tocado. E que, para piorar, tentou colocar sobre mim o peso da própria irresponsabilidade. O policial pediu que eu explicasse o que havia acontecido naquela manhã. Contei apenas o essencial. Que eu estava na garagem limpando meus materiais quando meu filho entrou apressado, mexeu na minha caixa e saiu sem explicar nada. Não menti. Não escondi. Não acrescentei detalhes que pudessem me incriminar ou incriminá-lo além do necessário. Apenas ofereci a verdade crua, aquela que eu tinha visto com meus próprios olhos. Ele ouviu tudo com a gravidade de quem já tinha elementos suficientes para montar o quebra-cabeça. Quando terminou de anotar, suspirou e disse que meu filho tinha sido abordado numa blitz a menos de 6 quilômetros dali. Falou isso com voz firme, mas sem dureza, como alguém que entende que cada palavra é um golpe que precisa ser calculado. O que veio a seguir confirmou tudo o que eu temia e, ao mesmo tempo, validou a decisão que eu havia tomado sem pensar duas vezes. O objeto que ele havia escondido, aquele embrulho pesado, desconfortável, silencioso, tinha sido apreendido no carro dele. E, segundo o policial, estava ligado a uma investigação que incluía fraude, associação criminosa e movimentação ilegal de materiais que eu jamais imaginaria que meu filho pudesse ter acesso. Foi como se uma porta se abrisse dentro de mim, revelando um corredor escuro onde cada passo ecoava com o peso das escolhas que ele fez longe de mim. O policial continuou explicando que o carro tinha sido monitorado nos últimos dias por causa de uma denúncia anônima sobre movimentações suspeitas. Era claro que eu estava sendo puxado para o meio de algo maior do que eu podia imaginar. E ainda assim, no meio daquele caos, senti infinitamente mais alívio do que choque, porque uma verdade se apresentou com a força de um clarão. Se eu não tivesse tirado o objeto da minha caixa e colocado no carro, o embrulho teria sido encontrado ali, dentro do espaço que me definia, dentro daquilo que era só meu. E quando esse pensamento me atravessou, senti o corpo inteiro estremecer. Percebi pela primeira vez com brutal nitidez que meu filho não havia procurado esconder o objeto ali por acidente. Ele não estava apenas nervoso ou agindo por impulso. Não. Ele sabia demais. Sabia que a polícia estava perto. Sabia que poderia ser procurado. Sabia que precisava de um bode expiatório. E pior, sabia que eu seria o bode perfeito. Velho, pacato, sem histórico, sem força para discutir, sem voz para erguer na hora certa. E confiou nisso. Confiou tanto na minha fragilidade emocional, na minha submissão acumulada ao longo dos anos, que me usou como esconderijo, como válvula de escape, como escudo. O policial percebeu a mudança no meu semblante. Talvez tenha visto meus olhos se apertarem ou meu maxilar tensionar. E por isso perguntou se eu precisava sentar. Respondi que não. Não precisava. Eu precisava ficar em pé. Precisava permanecer exatamente onde eu estava, para não correr o risco de cair diante de uma verdade que já vinha sendo anunciada muito antes dessa manhã. Eles me pediram para aguardar enquanto mais informações chegavam pelo rádio. E foi quando ouvi, com absoluta clareza, a frase que mudou tudo para mim. Suspeito encaminhado.
Veículo apreendido, material localizado exatamente onde indicado. Exatamente onde indicado. Aquelas palavras pesaram mais do que qualquer acusação, porque deixavam claro que o objeto estava no carro exatamente como eu havia colocado. E que se o embrulho tivesse sido encontrado na minha caixa de pesca, naquele instante, eu seria parte do problema. Não como espectador, mas como cúmplice, e ele sabia disso. O policial deu alguns passos para o lado para atender o rádio, mas eu já não ouvia mais palavras individuais. O mundo se transformou em ruído distante, como se eu estivesse submerso dentro da própria cabeça. A única coisa que eu conseguia pensar era na manhã inteira se desenrolando como uma peça de teatro, onde eu finalmente entendi meu papel. A queda dele não começou na abordagem policial. Começou quando ele acreditou que poderia me usar de novo. E ali, vendo as viaturas se afastando e deixando atrás de si um rastro de poeira na rua silenciosa, percebi que aquilo não era o fim da história, mas o início de uma revelação mais profunda. Meu filho, aquele menino que um dia carreguei no colo, tinha atravessado um ponto sem retorno, e agora eu tinha de lidar com o resultado. A noite caiu antes que eu percebesse que ainda estava de pé, na mesma posição em que os policiais me deixaram. O sol tinha mudado de lugar. A sombra da árvore na calçada tinha se estendido por sobre os meus pés, e a vizinhança, que antes observava tudo através das cortinas, agora fingia que nada acontecera, como se o silêncio fosse uma forma de se proteger da verdade que rondava a rua. Mas eu sabia que a verdade estava vindo, lenta e densa, prestes a se revelar em toda a sua extensão. Fechei a porta da sala e caminhei até a cozinha, onde o relógio preso na parede fazia um tic-tac exagerado, absurdo, como se quisesse me lembrar do tempo que eu havia perdido, acreditando na fantasia de que meu filho era apenas alguém mal orientado, alguém que cometeu pequenos erros. Mas não eram erros pequenos. Aquele embrulho, escondido dentro da minha caixa de pesca, tinha um peso que meu corpo já tinha reconhecido antes mesmo que eu soubesse o que era. E agora, finalmente, eu precisava encarar a verdade que a polícia estava prestes a me contar. O telefone fixo da sala tocou pouco depois das 8 da noite. O som me fez dar um pulo no lugar, como se eu tivesse sido arrancado de um devaneio. Atendi num reflexo, e do outro lado da linha ouvi a voz firme do mesmo policial que esteve aqui de manhã. Ele falou meu nome, depois um breve, precisamos esclarecer alguns pontos sobre o material apreendido, e pediu que eu comparecesse na estação no dia seguinte, às 9 da manhã. O tom dele deixou claro que não se tratava de mera formalidade. Ele não disse, mas eu entendi, queriam confirmar até onde eu estava envolvido, e era exatamente isso que me doía. Não era o fato de ser chamado, era o fato de eu ter sido arrastado para uma situação em que minha palavra precisaria ser testada. Coloquei o telefone de volta no gancho e subi devagar para o quarto. Não consegui dormir naquela noite. A cabeça girava num redemoinho de cenas confusas. O olhar ansioso do meu filho quando entrou na garagem, as mãos dele tremendo, a forma como ele fechou a tampa da caixa sem nem olhar para mim. A falsa tranquilidade ao dizer que sairia para resolver umas coisas. Eu sabia que ele estava nervoso, mas não imaginava o motivo. Só no dia seguinte, quando me sentei no banco frio da delegacia, entre paredes de concreto ecoando passos apressados, é que finalmente descobri o que aquele embrulho guardava. O policial colocou um dossiê sobre a mesa. Um envelope grosso, com várias folhas grampeadas e uma fotografia impressa do objeto, já desembalado e devidamente catalogado. Era um dispositivo eletrônico, sofisticado, pequeno, com fios internos expostos e marcas de manipulação. Não era uma arma no sentido comum. Era pior. Era uma espécie de módulo de acesso usado em um golpe financeiro que vinha sendo investigado havia meses. Algo que permitia clonar informações bancárias e redirecionar transações sem deixar rastros.
Algo que, segundo o policial, vinha circulando entre grupos especializados em fraudes digitais. Grupos para os quais meu filho jamais deveria ter tido contato. Quando ele virou a fotografia na minha direção, senti meu estômago despencar. O embrulho que eu havia segurado com as mãos, aquele peso estranho, silencioso, embalado em pano, era o tipo de objeto que podia destruir vidas sem que ninguém percebesse até ser tarde demais. O policial me explicou que na semana anterior, parte dessa quadrilha tinha sido presa e que as peças do esquema estavam começando a se encaixar. Eles sabiam que meu filho tinha relação com alguém do grupo, alguém com histórico de golpes. Não era apenas uma coincidência ou um descuido. Ele estava envolvido. Envolvido de verdade. Talvez não fosse o líder, talvez estivesse mais na periferia da operação. Talvez achasse que estava apenas ajudando um amigo. Mas estava no jogo. E quando a corda apertou, tentou colocar a ponta na minha direção. O policial perguntou se eu sabia que meu filho carregava aquele tipo de material. Perguntou se havia visto algo, se tinha ouvido conversas estranhas nos últimos dias. Perguntou se eu entendia a gravidade da situação. Eu disse que não sabia de nada. Disse que não tinha como saber. Disse que viu o objeto apenas por cima e que, por saber que algo ali estava errado, eu o retirei da minha caixa. Não menti. Não omiti. Disse que não fazia ideia da dimensão daquilo tudo. A palavra dimensão ficou ecoando na sala. Dimensão. Era exatamente isso. O que meu filho tinha feito extrapolava tudo o que eu imaginava. Não era apenas irresponsabilidade, era crime. Crime calculado. Crime que poderia ter colocado meu nome no meio. Crime que poderia ter me destruído. E o que mais me surpreendeu não foi a gravidade da investigação. Não foi saber que ele estava ligado a pessoas perigosas, nem o fato de que o objeto tinha sido usado em operações ilegais. O que mais me abalou foi uma pergunta que eu não queria fazer, mas que caía sobre mim com o peso de uma pedra. Se eu não tivesse visto ele colocando o objeto na minha caixa, se eu não tivesse transferido para o carro dele, se eu tivesse permanecido calado, quem estaria sendo interrogado como suspeito naquele momento? Ele ou eu? A consciência dessa resposta queimou mais do que qualquer acusação. E enquanto o policial continuava falando, explicando processos, relatando detalhes da investigação, eu só conseguia pensar no momento em que meu filho, em plena luz da manhã, abriu minha caixa de pesca para esconder algo que poderia arruinar minha vida. Ele sabia o que estava fazendo. Sabia que aquilo poderia ser encontrado. Sabia que eu seria o primeiro a ser ligado ao objeto se estivesse ali. Ele não me protegeu. Ele não hesitou. Ele não pensou nem por um instante no que isso representaria para mim. Saí do interrogatório com a sensação de que eu havia envelhecido mais do que nos últimos 10 anos. A verdade estava inteira, finalmente montada diante de mim. E pela primeira vez desde que tudo começou, aceitei algo que vinha resistindo desde o início. Meu filho tinha cruzado uma fronteira, e não há retorno para quem escolhe colocar o próprio pai como escudo num crime. A queda dele não tinha sido a abordagem policial. A queda dele tinha sido a escolha. E a verdade cruel, mas inevitável, era que, de certa forma, eu tinha começado a cair junto. Até o instante em que abri o porta-malas e decidi que não seria mais o chão onde ele pisava. Agora, eu precisava enfrentar as próximas etapas dessa história com a mesma lucidez que me guiou naquela manhã, porque o pior ainda estava por vir. Saí da delegacia com o chão parecendo ligeiramente inclinado, como se a calçada tivesse sido construída torta de propósito, exigindo que eu reajustasse meu corpo a cada passo para não tombar. Talvez fosse só cansaço. Talvez fosse só o impacto das informações que tinham acabado de cair sobre mim como blocos de concreto. Mas enquanto caminhava em direção ao ponto de ônibus, porque eu não tinha qualquer ânimo para dirigir, percebi que aquilo não era apenas desgaste físico.
Era outra coisa, mais funda, mais lenta, como se meu corpo estivesse finalmente entendendo que aquele dia marcava o fim de uma era, o fim de uma ilusão e, de certa forma, o fim de um vínculo que já vinha se desfazendo muito antes da polícia intervir. O ar estava úmido, impregnado do cheiro das árvores que ladeavam a rua próxima à delegacia, e por alguns instantes fiquei parado, observando os carros passarem sem pressa, cada um carregando pessoas que naquele exato momento tinham problemas diferentes dos meus. É estranho como o mundo continua funcionando mesmo quando o nosso desaba. Sentei no banco duro do ponto e fiquei ali, respirando, tentando absorver o fato de que meu filho estava agora dentro de uma cela de triagem, respondendo por algo que ele mesmo havia escolhido fazer. E ainda assim, mesmo com toda aquela realidade escancarada, eu sabia que mais cedo ou mais tarde ele viria até mim. Não porque fosse pedir perdão, mas porque precisaria de algo. Sempre precisou, e não demorou. Quando cheguei em casa, pouco depois do meio-dia, encontrei meu vizinho mais velho, o Valdir, parado no portão com uma expressão preocupada. Ele me contou que meu filho havia sido liberado após prestar depoimento preliminar. Não totalmente solto, mas sob monitoramento, como dizem. E que ele tinha passado ali perguntando se eu estava em casa. Valdir estranhou porque meu filho nunca parava ali para conversar. Nunca demonstrava interesse por nada que não fosse conveniente. Eu apenas agradeci e segui para dentro. Deixei a porta destrancada, não por vontade, mas porque sabia que ele viria. E veio. Eram quase 3 da tarde quando ouvi a maçaneta girando devagar, como se ele estivesse tentando não fazer barulho, como fazia quando adolescente e chegava tarde demais. Eu estava sentado na mesa da cozinha, com um copo de água cheio até a metade, encarando o reflexo ondulado da luz na superfície. Quando ele entrou, não precisei levantar a cabeça para senti-lo. O ar mudou de densidade. Era como se uma corrente de desespero tivesse atravessado a porta junto com ele. Ele ficou parado a alguns passos de mim, respirando pesado, sem saber como começar. Talvez esperasse que eu tomasse a iniciativa. Talvez quisesse que eu perguntasse, "Você está bem?" Ou, "O que aconteceu?" Como sempre fiz a vida inteira. Mas eu não disse nada. Não ofereci nada. Não alimentei nada. Fiquei ali, imóvel, como se tivesse me transformado em pedra. Até que ele finalmente quebrou o silêncio. "Pai, o senhor pode olhar para mim?" A voz saiu trêmula, mas carregada de algo que eu conhecia muito bem. Medo disfarçado de humildade. Levantei o rosto devagar. E naquele momento, ao ver o olhar dele, percebi algo que nunca tinha visto antes. Não era remorso. Não era vergonha. Era cálculo. Havia sofrimento, sim, mas era o sofrimento de quem teme perder o controle da própria narrativa. Ele se aproximou um pouco, passando a mão pelos cabelos como fazia quando estava prestes a mentir. "Pai, eu preciso que o senhor entenda. Eu não tive escolha." Ele disse isso como se a frase tivesse algum tipo de peso moral. Eu apenas o encarei. Não respondi. Não reagi. Só o olhei. E meu silêncio pareceu deixá-lo ainda mais inquieto. Aquele negócio... Aquilo não era meu. Eu só estava segurando para um amigo. Era rápido. Eu ia devolver. Foi tudo muito rápido. A cada frase, ele olhava para mim como se estivesse testando qual mentira funcionaria. Mas naquele dia, eu não tinha mais espaço para justificar nada. Não tinha mais fôlego para carregar culpa que não era minha. Ele deu mais 2 passos na minha direção, tentando diminuir a distância física, como se isso pudesse apagar o abismo moral que ele mesmo cavou. "Pai, eles acharam no meu carro. O senhor precisa dizer que não sabia de nada, que não viu nada, que eu deixei lá sem querer." Aquilo foi como um estalo dentro da minha mente. Meu filho estava ali, na minha cozinha, depois de esconder material criminoso nas minhas coisas, depois de quase me envolver num processo que poderia arruinar minha vida, depois de tentar usar meu silêncio como escudo.
E ainda tinha coragem de sugerir que eu mentisse para ajudá-lo. Não era ingenuidade, era estratégia, era vício emocional. Era o hábito de alguém que passou anos acreditando que meu amor era um poço sem fundo, um recurso eterno, um abrigo inquebrável. Ele tentou de novo. Pai, fala alguma coisa. E foi nesse instante que percebi. Não havia mais nada a ser dito que não estivesse nos meus olhos. Eu me levantei devagar, apoiando as mãos na mesa para manter o equilíbrio, e me aproximei apenas 2 passos dele. Apontei para o peito com o dedo e falei com a voz calma, mas firme. Eu vi. Ele engoliu seco. Tentou disfarçar o pânico rearrumando a postura. Pai, não. O senhor deve ter confundido. Eu o interrompi sem elevar a voz. Eu vi você colocar na minha caixa. O silêncio que caiu entre nós foi tão espesso que parecia um cobertor pesado. Ele abriu a boca para falar algo, mas não encontrou palavras. E foi então que eu percebi outra coisa. Pela primeira vez, ele não tinha uma desculpa pronta. Não tinha como desviar, não tinha como inventar. Ele me olhou como se eu fosse um estranho. Talvez porque, naquele momento, eu finalmente era. Por que, filho? Não era uma pergunta em busca de resposta. Era quase uma lamentação. Ele desviou o olhar. Passou a mão no rosto. Respirou fundo. E quando finalmente falou, foi com a sinceridade mais repulsiva que eu já ouvi. Porque eu achei que o senhor ia segurar isso para mim. Não houve grito. Não houve explosão. Não houve sermão. Houve apenas um silêncio tão definitivo que nem a casa ousou ranger. E naquele espaço de segundos, segundos que pareciam anos, eu entendi que aquele era o fim da confiança. Não o fim da relação, porque relações podem continuar mesmo mortas por dentro. Mas o fim da confiança. E ele percebeu isso. Percebeu porque, quando levantei a mão para abrir a porta e apontar para a saída, ele não protestou. Não pediu explicação. Não implorou. Apenas caminhou até a porta como quem cumpria sentença. Antes de sair, virou o rosto para mim e disse, quase num sussurro, eu só fiz o que achei que o senhor faria. E então se foi. E a casa ficou tão silenciosa quanto um quarto de hospital depois que a máquina marca o último bip. Eu fechei a porta devagar. Encostei a testa na madeira. E entendi, em toda a profundidade possível, que aquele olhar que não pedia desculpa, não assumia culpa, mas somente constatava a perda, seria a lembrança que me guiaria nos meses seguintes. Não o grito, não o pedido de perdão, mas o olhar. Porque naquele olhar ele finalmente viu. Eu não era mais o pai que ele podia usar. Depois que ele saiu pela porta, deixando para trás aquele resquício de desespero calculado que sempre acompanhava suas tentativas de manipulação, a casa inteira pareceu mudar de temperatura. Não sei explicar exatamente como, mas o ar ficou mais leve, como se finalmente tivesse espaço para circular, sem esbarrar no peso daquelas esperanças antigas que eu carregava como caixas vazias. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando para a madeira da mesa. Aquela mesa marcada por anos de pratos simples, cartas abertas com paciência e conversas que, no fim das contas, nunca tinham sido tão sinceras quanto eu acreditava. Ali, naquele silêncio que ele deixou atrás de si, eu soube que o que viria a seguir não seria mais uma tentativa de salvar o que restava da relação. Não havia mais o que salvar. O laço ainda existia, claro, porque sangue é uma corda que se estica, mas não arrebenta. Mas a confiança, essa sim, tinha se desmanchado como linha podre entre as mãos. Levantei-me devagar, caminhei pela casa e percebi que tudo ali carregava rastros dele. Não rastros físicos, porque ele nunca trouxe nada que realmente me pertencesse, mas rastros emocionais. O jeito como eu deixava a TV sempre no volume que ele preferia quando vinha aqui. A lembrança de como eu arrumava o armário de ferramentas esperando que ele precisasse de algo.
O hábito idiota de cozinhar 2 porções de comida quando ele aparecia sem avisar. Era impressionante perceber como a gente molda a própria rotina para caber no pouco espaço que nos oferecem. E naquele dia, pela primeira vez desde que ele virou adulto, eu me peguei pensando no que seria a minha vida se eu retirasse o peso dele de cima dos meus ombros. A tarde passou lenta, e quando anoiteceu, decidi fazer algo que vinha adiando há anos. Abrir a gaveta onde guardava documentos antigos. Ali estavam extratos bancários, transferências, comprovantes de pagamentos que eu tinha feito para ele, tudo organizado numa ordem que até então eu fingia que não significava nada, mas significava. Cada folha era um lembrete do quanto eu tinha dado, do quanto eu tinha me dobrado, do quanto eu tinha acreditado que ajudar era sinônimo de amar. Ajudar é amar, sim, mas não quando vira a única linguagem que o outro entende. Separei tudo em 2 pilhas. A pilha do que eu ainda queria manter, por memória e prova, e a pilha do que não tinha mais valor. A segunda pilha era enorme. Enquanto dividia tudo, uma sensação estranha me invadiu. A sensação de que, pela primeira vez, eu estava reorganizando a minha vida sem levar em conta o espaço que ele ocupava nela. Era libertador. Doloroso, sim, mas libertador. Quando terminei, caminhei até a varanda e me sentei na cadeira de balanço que ainda rangia, como meu pai dizia que rangia quando ele a comprou. Lá fora, a rua estava tranquila. Algumas casas tinham luzes acesas. Outras já mergulhavam no silêncio da noite. E pela primeira vez em muito tempo, percebi que ninguém esperava nada de mim naquele instante. Nenhuma visita repentina, nenhuma ligação pedindo dinheiro, nenhuma cobrança velada, nenhuma justificativa a oferecer. Era só eu. E só então entendi o tamanho do desgaste que eu vinha acumulando, porque aquele simples fato, estar sozinho, sem ser solicitado, parecia quase um luxo. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação de clareza difícil de explicar. Fiz café só para mim, na medida exata que eu gostava, e pela primeira vez em anos não coloquei a caneca extra sobre a mesa. Abri as janelas e deixei o vento entrar, carregando o cheiro da madrugada. A casa parecia outra, ou talvez fosse eu quem estava começando a enxergar as coisas como elas eram. Sentei para revisar minhas contas. Eu sabia que precisava me reorganizar, porque boa parte das minhas economias havia ido embora nas tentativas frustradas de manter meu filho estável. E enquanto fazia isso, percebi outra verdade. Eu estava envelhecendo sozinho. Não no sentido de abandono físico, mas emocional. Porque a pessoa em quem eu acreditava que poderia confiar, a pessoa que deveria estar ao meu lado nessa fase da vida, tinha mostrado de forma definitiva que só vinha até mim quando precisava tirar algo, nunca quando precisava me devolver algo. Foi nessa manhã que decidi que precisava de distância. Distância da confusão. Distância das mentiras. Distância do hábito de sempre estender a mão, mesmo quando a outra pessoa vinha com as mãos vazias. Liguei para uma corretora amiga minha, alguém que eu não via há muito tempo, e pedi informações sobre pequenos apartamentos em outra cidade, de preferência perto do mar, onde a vida fosse mais silenciosa. Ela não perguntou o motivo, não me deu sermão, apenas disse: "Eu tenho alguns lugares que podem te agradar." Passei o resto do dia organizando gavetas, arrumando caixas, separando livros. Não como quem foge, mas como quem retoma o próprio fôlego depois de anos respirando pela metade. Cada movimento parecia simples, mas carregava um significado profundo. Tirei do armário roupas que eu guardava porque ele gostava, objetos que eu mantinha porque ele dizia que um dia usaria, aparelhos antigos que comprei para ajudá-lo e que nunca saíram da caixa. Tudo isso foi para sacos que deixei encostados na porta da lavanderia. A casa foi se esvaziando do que não era meu, e eu fui me reencontrando dentro dela.
À noite recebi a primeira mensagem dele desde o confronto. Pai, precisamos conversar. Simples, direta, uma frase que ele usou dezenas de vezes ao longo da vida, sempre antes de pedir algo. Eu olhei para a tela por alguns segundos e deixei o celular virado para baixo. Não respondi, não por raiva, não por orgulho, mas porque eu finalmente entendi que, para reconstruir quem eu era, eu precisava primeiro destruir o papel que ele me obrigou a viver. 1 hora depois, outra mensagem. Por favor, me atende. O padrão se repetia. Primeiro a exigência, depois o pedido. Mais tarde viria a culpa. Eu conhecia esse ciclo. Eu vivi esse ciclo por anos. Mas naquela noite, decidi algo importante. Eu não ia mais participar disso. Fui dormir com o telefone desligado, algo que nunca fiz na vida, porque sempre tive medo de que ele precisasse de mim. Mas agora eu sabia que, se ele precisava, era para se salvar das próprias escolhas. E eu não podia mais ser o colchão onde ele caía toda vez que falhava. O amanhecer do dia seguinte trouxe consigo uma sensação inesperada de leveza. Talvez porque eu tivesse tomado uma decisão silenciosa, porém definitiva. Eu não ia correr atrás dele para explicar nada. Não ia justificar minha ausência. Não ia pedir para conversar. Não ia tentar reconciliar pedaços quebrados. Porque quem quebra precisa aprender a consertar. Quem destrói precisa aprender a reconstruir. E quem causa dor precisa aprender a tratá-la. Passei os dias seguintes dando forma a essa nova vida. Fiz listas, planejei mudanças, organizei documentos. No fundo, eu sabia que aquilo não era apenas reorganização prática. Era cura. E cura, descobri tarde demais, não começa quando o outro pede desculpas. Cura começa quando você se permite deixar ir. E naquele capítulo da minha vida, eu estava deixando ir não apenas meu filho como eu imaginava que ele fosse, mas também o homem que eu tinha me tornado por causa dele. Eu estava deixando ir o pai que dizia sim para tudo, o homem que se anulava para evitar conflitos, o homem que aceitava migalhas emocionais. E no lugar disso, estava surgindo alguém que eu mal reconhecia, mas que, curiosamente, sempre fui. Quando, 3 dias depois, recebi uma ligação do corretor com a notícia de que um pequeno apartamento à beira-mar estava disponível, senti uma pontada de esperança que eu não sentia há anos. Não era fuga. Não era abandono. Era sobrevivência. Era escolha. Era o início de uma vida que não dependia mais da aprovação ou da necessidade de ninguém. Os dias que seguiram foram como a transição lenta entre estações. Nada muda de repente, mas quando nos damos conta, o clima já é outro, o ar já pesa diferente, e aquilo que antes parecia permanente agora se mostra apenas uma fase prestes a ser substituída. Passei a frequentar menos os cômodos que guardavam lembranças dele e mais aqueles que me pertenciam de verdade. A varanda onde eu tomava café ao amanhecer, o pequeno escritório onde eu organizava minhas memórias, a sala que por tanto tempo foi palco de conversas monossilábicas, transformadas agora em território de silêncio confortável. E enquanto eu empacotava documentos, remexia gavetas e lia correspondências antigas com a distância emocional necessária, percebi que a vida estava se reorganizando ao meu redor, mesmo sem que eu fizesse grande esforço. A decisão de me mudar para o apartamento à beira-mar não foi tomada por impulso, mas por necessidade. Não era sobre fugir dele, era sobre encontrar a mim mesmo sem o peso das expectativas que eu carreguei por tanto tempo. Era sobre reconhecer que a velhice não precisa ser um estágio de arrependimentos, mas pode ser um renascimento discreto, sem alarde, sem plateia. E quanto mais eu me aproximava dessa possibilidade, mais claro ficava que a proximidade física e emocional com meu filho tinha se tornado tóxica a um nível que, se eu insistisse em permanecer, acabaria me deteriorando por dentro. Naquele intervalo de dias, eu até esperava que ele tentasse entrar em contato novamente. Não por remorso, mas pelo padrão repetido de uma vida inteira. Quando tudo falha, ele corre para mim. E, inevitavelmente, essa tentativa veio.
Primeiro por mensagem. Uma frase curta, escrita como se fosse uma anotação apressada na lateral de um caderno. Pai, a gente precisa conversar. Ignorei. Não por raiva, mas porque eu sabia que essa conversa não existia. O que existia era um pedido escondido atrás de outra necessidade. Algumas horas depois, nova mensagem. Por favor, me atende. É sério. A palavra sério carregava aquele peso calculado que ele sempre usava para me desestabilizar emocionalmente. Mas dessa vez não funcionou. Eu tinha visto demais. Eu tinha entendido demais. E quando a verdade se infiltra na alma, não há argumento que a desfaça. Desliguei o celular e fui dormir com a janela aberta, ouvindo o vento arrastar as folhas no quintal. A calma daquela noite valeu mais do que todos os anos que passei tentando manter a paz dentro de uma casa onde eu era tratado como um intruso em minha própria existência. No dia seguinte, acordei cedo e fui me encontrar com a corretora. Ela me mostrou fotos, vídeos e até fez uma chamada ao vivo direto do apartamento. Era simples, menor do que a casa onde vivi boa parte da minha vida, mas tinha uma varanda voltada para o nascente e paredes claras que pareciam amplificar a luz. Era o suficiente. Mais do que suficiente, era meu. Fiz as primeiras assinaturas sem hesitar. Quando saí do escritório da imobiliária, senti uma leveza que há muito eu não experimentava, como se o peso acumulado de décadas tivesse finalmente encontrado um canto da alma para descansar. Voltei para casa com a sensação de que algo importante tinha sido concluído, uma fase encerrada, uma porta fechada, um ciclo rompido. E foi justamente quando atravessei a sala, ainda com os documentos embaixo do braço, que ouvi o celular vibrar sobre a mesa. Estranho, porque eu raramente recebia ligações naquela hora. O visor mostrava um número desconhecido, mas eu sabia. Sempre sabemos, mesmo antes de atender. Hesitei por alguns segundos, quase deixando tocar até parar. Mas havia algo em mim que precisava ouvir. Mesmo sabendo que seria inútil. Atendi. Do outro lado, o silêncio inicial já denunciava a urgência desorganizada de quem não sabe por onde começar. E, enfim, a voz dele. Uma voz diferente, mais baixa, mais quebrada, mas não necessariamente honesta. Pai, acabou. Eles levaram tudo. Tive uma sensação estranha. Não era pena, não era vingança. Era apenas constatação. Ele respirou fundo, como quem tenta alinhar o desespero antes de apresentá-lo. Eu tentei resolver, eu juro, mas disseram que eu não posso sair da cidade, que o processo vai continuar e que se eu não pagar o advogado até semana que vem, vou ser preso. Deixei que falasse, não interrompi. Ele esperou minha reação. Não veio. Talvez pela primeira vez na vida, ele percebeu o tamanho do silêncio que havia criado entre nós. Pai, o senhor pode me ajudar só mais uma vez? A frase final veio carregada daquela familiar culpa escondida, como se fosse um lembrete da dívida emocional que ele acreditava que eu tinha com ele. Mas ali, naquele instante, compreendi que essa dívida nunca existiu. Que todo o amor que dei não foi investimento. Que toda a ajuda que ofereci não foi promessa de continuidade. E que ser pai não significa ser eterno. Respirei fundo, olhando para a janela aberta, para o céu que já mudava de cor, para o mundo que seguia sem pressa. E então disse, com uma calma tão firme que surpreendeu até a mim: não posso. O silêncio que veio a seguir foi diferente de todos os outros silêncios que tivemos. Não era silêncio de briga, nem de orgulho, nem de espera. Era o silêncio daquilo que acaba. Ele tentou outra frase meio engasgada, meio incrédula. Como assim, pai? O senhor sempre... Eu sempre, repeti com a voz baixa. Eu sempre. Mas agora não. Do outro lado, ouvi uma respiração trêmula, quase infantil.
E entendi que naquele momento ele finalmente enxergava não apenas seu erro, mas a consequência dele. A verdadeira consequência, aquela que dói na alma e não no bolso. Ele percebeu que o pai que ele usou como escudo durante toda a vida estava indo embora, e que ele teria de enfrentar o que veio depois sem mim. Houve mais silêncio, mais pesado, e finalmente, a última frase dele antes que eu desligasse: eu não tenho mais ninguém. Fechei os olhos por um instante, porque de certa forma essa frase doeu. Doeu porque não era mentira, mas também não era culpa minha. Você tinha, respondi, e escolheu perder. Desliguei. Não houve grito. Não houve despedida. Não houve explicação. Houve apenas o fim. Coloquei o telefone sobre a mesa, respirei fundo e deixei que a casa, pela primeira vez em anos, ficasse completamente silenciosa. Não era o silêncio da solidão. Era o silêncio da liberdade. Na manhã seguinte, enquanto colocava as primeiras caixas no carro, recebi a última mensagem dele. Um texto curto, sem vírgulas, sem filtro, sem máscara. A gente perdeu tudo. Parabéns. Li uma vez e apaguei, sem peso, sem culpa, sem dúvida. Porque no fundo, eu não tinha perdido nada. Eu tinha finalmente me encontrado. E quando entrei no carro, ajustei o retrovisor, fechei o portão pela última vez e virei a esquina sem olhar para trás. Entendi que aquele era o verdadeiro fim da história. A história dele contra mim. A história dele sobre mim. E a história dele através de mim. Agora era só a minha. E isso, descobri tarde demais, sempre foi suficiente.